Olá, gente. Estamos em mais uma quarta-feira reunidos aqui em Brasília para prosseguirmos nos comentários do livro Messe de Amor, ditado pela Joana de Ângeles, né, o Divaldo Franco. Hoje introduzindo o capítulo de número 4, denominado Disciplina. Em toda a criação vibra a mensagem paternal da ordem divina. A pequenina planta, alçando-se em busca da energia solar que a sustenta. O astro-rei girando submisso em torno de outro que lhe serve de berço. O verme rastejando na limitação dos recursos de que dispõe. As águas domadas nas represas, produzindo força elétrica, que movimenta o progresso. Que bonito, né? E me vem como se fosse realmente um elenco de como a natureza ela é muito pródiga em nos dar exemplo de ordem, né? Ele já vai um pouco introduzindo esse conceito de que disciplina está diretamente relacionada à ordem, e por que não também a seguir as leis divinas, as leis naturais que regem a tudo e a todos. Ele vai comentando ali o quanto esses outros reinos fazem isso de uma forma assim muito natural, né? E de como muitas vezes nós, com livre-arbítrio, muitas vezes não conseguimos isso que eles conseguem, né? Ou seja, uma plantinha, e é bonito perceber isso, né? A gente que mexe assim, com plantas e tal, a gente vai percebendo que ao modificar alguma planta de lugar, né? Ela está sempre realmente em busca de encontrar essa luz, né? E de voltar-se para a luz. Olha que belo, né? O astro-rei, né, que é o Sol, de algum modo também gira em torno de uma órbita ordenada e dá também, né, a possibilidade de que tantos outros planetas, de que nosso sistema, por exemplo, funcione de forma perfeita, porque segue ali as leis naturais, né, as ordens divinas a seu respeito, né, porque tudo segue uma ordem, tudo segue leis, né, e é cumprindo esse seu papel, né, de orbitar que no nosso sistema solar é que possibilita que tantos, né, a vida de tantos outros planetas que vão lhe servir ali de berço, né? As águas domadas nas represas, produzindo força elétrica que movimenta o progresso. Então, vê, muitas vezes a água, que é essa potência realmente, né? Se ela não está represada, ela não gera, né, essa energia elétrica que hoje a gente vivencia muito, principalmente aqui no nosso planeta, né, dessa hidrelétrica, ou seja, que é represando essa água, que é de algum modo domando, ordenando essa água para um fim definido, para um local definido, que isso gera ainda maior potência, tão potente, que faz com que hoje em cada uma das nossas casas seja possível energia elétrica. Olha que belo, né? Ou seja, ao ordenar, ao definir, ao limitar, mas de algum modo através de leis eternas, né? Há uma ordem, há uma potência ainda maior. Olha que lição bela da natureza, né? E ele vai prosseguir. Quando o desrespeito irrompe na máquina da ordem, campeiam a tormento e o desequilíbrio. E é interessante perceber porque se não tem um limite, se não tem uma ordem, essa mesma energia, né, que tem em germen ali uma potência transformadora, multiplicadora, seja dentro de nós para fazer todas as mudanças de que a gente necessita, seja fora de nós também para transformarmos o nosso meio, né, os locais em que estamos de algum modo. Muitas vezes, se não há essa ordem, se a gente não segue essa disciplina, o que que acontece? Desequilíbrio, caos, né? Porque essa energia ela vai sendo ali como se fosse dirigida para várias direções, para vários pontos e nisso perdendo potência. Olha que interessante, né? Gerando o quê? Tormento e desequilíbrio, né? A ordem é irmã gêmea da disciplina, que sustenta a produção e inspira o progresso. E essa é uma das maiores belezas que, à medida que a nossa alma vai amadurecendo, a gente vai entendendo, né? Essa ordem que existe em todos os reinos e conosco não seria diferente, e essa disciplina, que no final das contas é como se diz liberdade, né?
porque é realmente ao entrar nesse fluxo da vida, das leis da natureza, ordenar a nossa vida segundo princípios mais elevados, ao ter metas, ao ter planos bem definidos, aonde eu quero chegar, né? É que a gente vai ganhando realmente essa energia mesmo, domando essa energia e canalizando para algo produtivo que vai nos acrescentar como seres humanos, né? Olha que belo, né? Então, no final das contas, disciplina é liberdade, que através de seguir essas leis, de seguir os planos de Deus a nosso respeito, que muito se fala sobre isso, né? É que de fato essas nossas potências vão desabrochar, é que de fato nós cresceremos como seres humanos, é que de fato a nossa alma vai crescer, né? Crescer em maturidade e profundidade espiritual. Olha que belo. Em ti mesmo, a reencarnação significa escola de iluminação, mas também cárcere disciplinar, em cuja oportunidade adquires recursos e valores que te propiciam liberdade e ascensão. Gente, só em um parágrafo, que coisa mais bela, né? Porque a reencarnação é isso, é como se fosse uma nova chance. Então, ali, uma oportunidade de iluminação nos sendo concedida mais uma vez, mas ao mesmo tempo, é como ele diz ali, né? Cárcere disciplinar. Porque somos realmente frutos de um passado, de escolhas que nos antecederam e que foram feitas também por nós, em caminhos muitas vezes equivocados, né? Muitas vezes destituídos da verdade, dos valores eternos da nossa alma, né? Então, viemos, né? Muitas vezes limitado, inclusive no nosso livre-arbítrio. Por quê? Porque a gente ainda não sabe escolher muito bem, né? Porque se fosse realmente para a gente escolher, para ter os nossos desejos atendidos, muitas vezes isso não significaria, como ele diz aqui, né? Ascensão. Não, muitas vezes ali pelo nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, elas seriam, né? Continuariam sendo feitas de forma equivocada, né? Fazendo com que nossa alma, ao invés de alçar voos maiores, mais belos, mais altos, é, ficaríamos fixados, né? Nos mesmos locais, com as mesmas pessoas, fazendo de sempre. Então, muitas vezes a gente precisa desse cárcere disciplinar, ou seja, vir em determinadas circunstâncias um pouco mais limitadas, um pouco mais retificadoras, que no final das contas é, não é não é realmente um cárcere, é uma libertação, né? E será que a gente já é capaz de ver, né, essas nossas provas retificadoras, essas nossas situações mais desafiadoras, como na verdade uma oportunidade valiosa de ascender como seres humanos, né? Então, a ver que a nossa maturidade ela ainda é pequena mesmo, mas avançaremos, né? Às vezes a passos mais lentos, mas avançaremos sim. Teus ruídos incomodam os vizinhos que te observam com desagrado. Tuas irritações contaminam os amigos que se encolerizam. Tuas agressões à lei ferem a sociedade que te cerceia a liberdade de ação. Então veja, né? Falando ali um pouco dessa lei de ação e reação, aquilo que eu faço impacta o meu vizinho, seja o ruído que eu produzo, seja inclusive os pensamentos, as emanações, a irritação muitas vezes que eu tô no dia, se o outro não tá ali mais acerenado, mais controlado, aquilo de algum modo violenta também. Isso é tão ruim, porque de algum modo a gente está impactando e muitas vezes não de forma positiva como deveria ser, mas de forma muito deletéria, né? Muito ruim. Na mesma razão, tuas lutas enobrecedoras tornam-se conhecidas. Os sorrisos sadios que distribui espalham contentamento. As doações de amizade pura enriquecem os companheiros das lides. Os celeiros da esperança que abre aos transeuntes fartam muitos corações. No entanto, necessitas de disciplinar o receber, tanto quanto metodizar o dar. Olha que interessante. Então ele comenta ali, né, ao mesmo tempo que a gente pode deixar esse rastro que a gente fala, né, nós como seres humanos estamos cotidianamente deixando rastros nos lugares pelos quais a gente passa,
pela vida das pessoas com as quais interagem conosco, a gente está deixando rastros, muitas vezes negativos, como a gente citou ali em cima, né? Aqueles exemplos, às vezes de forma positiva também, o sorriso genuíno, um ato de amizade sincera mesmo, sem querer nada em troca, né? Sem querer um favor ali por trás. O quanto isso também não é tão enobrecedor, né? Tão vitalizante para nossa alma. E imagino que cada um de nós, se observar a nossa própria trajetória, vai ver que dias assim muito ruins. Às vezes teve um amigo com uma mensagem genuína, né, positiva a nosso respeito, né, seja de algum elogio ou muitas vezes com uma ânsia mesmo de nos fazer alçar voos maiores. Olha, você vai, você consegue, você vai dar conta, vai dar tudo certo, né? E o quanto isso é importante, né? Então, imagina, se nós temos esses momentos e nos lembramos tão carinhosamente das pessoas que fizeram isso conosco, o mesmo deve acontecer com os demais, né? Seja de algo positivo, mas também negativo. E é o que ele falou, a gente necessita disciplinar esse receber, porque muitas vezes a gente não sabe receber, ou outras tantas vezes a gente só quer receber da vida, não quer fazer esse contrapeso de que dou, mas também recebo, né? Então, às vezes a gente descamba para esses excessos de só querer receber e não querer contribuir com a vida, né? De se sentir ali um eterno. Não um eterno doador, né? E às vezes é isso, a gente também doa demais quando não deveria, né? Quando disciplinando ali, a gente poderia doar um pouco menos da nossa energia, né? A depender do caso, isso também é amor. E muitas vezes é isso, né? O excesso também desse receber, dessa alma que ainda está um pouco egoísta e que quer muitas vezes mais receber do que dar algo em troca, né? Então, é ir percebendo mesmo as formas de disciplinar tanto esse dar quanto esse receber, que em excesso ou em falta extrema, descambam também para o desequilíbrio. Não receberás da vida fecunda concessões indébitas em detrimento de outros espíritos. Então, isso nos traz uma paz tão grande, né? Porque há justiça, há uma lei de justiça que rege o universo, que rege a nossa vida, consequentemente, a nossa trajetória. Então, é saber, né, que o universo ele realmente não é esse caos, tem um cosmos, uma ordenação, né, como a gente falou ali da ordenação dos planetas, das suas órbitas, né? Então, ou seja, tudo na natureza tem essa ordenação e com a nossa vida não seria diferente. Ou seja, é tentar mesmo aceitar a vida que a gente leva, porque tem um sentido profundo, né? Tem uma mensagem de Emmanuel, se não me engano, do livro Fonte Viva, o Pão Nosso, que chama Coisas Invisíveis, que ele fala, a gente ainda percebe muito pouco do porquê da gente vivenciar o que vivencia, com as pessoas que vivencia, mas há tanto mais, né? Que a gente ainda não é capaz de perceber, mas não há injustiça, né? E é isso que a gente vai percebendo, assim, não há recebimentos indébitos, existe sim a misericórdia divina, que é muito bela, mas não existe recebimento indébito, a gente recebe da vida aquilo que a gente também dá, doa, né? Aquilo que a gente fornece, aquilo que a gente semeia no solo da vida, e as circunstâncias e as pessoas que nos chegam são as mais adequadas, né? Para vivenciar ali aquilo que a gente necessita para crescer nesta reencarnação, né? Nessa encarnação, né? Porque desejes mudar a rota solar para fruir maior dose de luz e calor, este não mudará o seu rumo para atender-te. Segue a trilha gigante que o disciplina na órbita e o submete. Educas o animal inferior para utilizá-lo nos serviços domésticos, no entanto, o cão que defende um lar é o mesmo que ataca o invasor da propriedade, disciplina do instinto. E olha que belo isso, né? Não é porque a gente quer mais sol, não é porque a gente quer menos chuva, que as leis naturais vão se submeter aos nossos desejos muitas vezes caprichosos, né? Não, pelo contrário. O astro-rei, né, o universo continua seguindo as suas leis, orbitando ali em uma ordem profunda, que muitas vezes não vai coincidir com os nossos desejos. A mesma coisa um cãozinho, né?
Esse cãozinho é tanto aquele que defende quanto aquele que ataca também. Tem esses dois lados, né? A ver que o que que vai depender de como a gente vai disciplinar os nossos instintos, porque ele pode ir tanto para um lado positivo quanto para outro mais agressivo, né? Então, disciplina do instinto também, não só no cãozinho, mas em nós, né? A madeira que serve de leito é irmã da palmatória que pune, disciplina para o uso. Olha que interessante, né? Então, uma madeira de lei, ela pode ser tanto usada para fazer uma cama, né, para fazer algum móvel, como para fazer a palmatória, né? Ou seja, tanto para o bem quanto para o mal. O que que vai diferenciar? A forma como eu uso isso, né? A forma como realmente eu vou utilizar todos esses meus potenciais também, aquilo que a vida me fornece. Então, as coisas elas são neutras, né? O instinto também não é algo negativo propriamente dito. Eu posso usá-lo de uma forma negativa, mas também de uma forma positiva, né? Então, lei de uso, né? Disciplina ali do uso, disciplina também do instinto. A água que atende à sede nasce na mesma fonte da que dá o veículo para o veneno. Disciplina na utilidade. Então é isso, né? A água ela pode ser tanto realmente, é a mesma fonte, a mesma água que vai ser usada ali para um remédio, quanto a mesma água que vai ser utilizada para um veneno. Vai mudar a substância, né? A nos fazer entender que disciplinemos a utilidade que a gente dá às coisas, né? Olha que belo, né? A mão que aplaude é a mesma que fere, indisciplina de aplicação, porque o corpo é servo da vontade. Olha, né? Que bonito. O corpo é o servo da vontade. Então, se a minha vontade está deficitária, né? Eu não vou utilizar essa mão para aplaudir, né? Vou utilizá-la muitas vezes para ferir, para bater, né? Para agressão ali física. Tudo para mostrar o quê? Que a nossa indisciplina na aplicação daquilo que tem na nossa vida, dos nossos próprios sentidos, das nossas próprias palavras, do nosso ouvir, né? Também dos nossos sentidos físicos, se não tem essa disciplina na aplicação, né? Infelizmente a gente vai descambando para uma debilidade cada vez maior, né? Afinal de contas, o corpo é o servo da vontade. Ou seja, se eu tenho uma vontade mais sublimada, mais direcionada para algo realmente produtivo, positivo, consequentemente eu vou utilizar meu corpo de uma melhor forma, os meus sentidos físicos, as minhas palavras, né? Considera ainda que o vaso útil para as necessidades domésticas nasceu do barro lodacento. E é verdade, né? Quando a gente vai ali mexer com barro, percebe, tá ali um lodo, né? Mas é dali que a gente extrai aquele barro que depois vai ser forjado pela vida, pelos fornos, né? Por esse aquecimento que é muito simbólico também dessas provas retificadoras da vida, ou seja, o barro que realmente ele passou pelo forno, né, da vida, ali das circunstâncias mais desafiadoras e se moldou, né, ali nas mãos do artesão que o moldou com perfeição e se permitiu ser queimado, pode então ter uma utilidade ali na nossa cozinha, né? E tudo muito simbólico, de uma forma literal também, esse barro que vai virar ali um copo, que vai virar uma taça, que vai virar tantos outros utensílios, um prato que a gente utiliza, mas também do nosso espírito, né? Que ao passar pelas forjas da vida, ao vir muitas vezes de circunstâncias desafiadoras mesmo, mais inferiores ali, de um lodaçal, se a gente se permite ser moldado por esse artesão da vida e passar pelos fornos da vida, né, pelos fornos ali da vida, né, das provas retificadoras e ir saindo ali inteiros, a gente tem uma utilidade ainda maior. Olha que belo, né? A forma que recebe a pasta alimentar é o utensílio surgido da folha de Flandre humilde. A luz elétrica que clareia surge na força ciclópica que estava a perder-se, que é o que a gente comentou ali atrás, né? A energia elétrica, que era uma energia presente ali na água, né? Estava esparsa e por estar esparsa, perdendo um pouco do seu potencial, né? Mas quando bem direcionada, dá
à luz a nossa energia elétrica, que atende a tantas milhares de pessoas, né? A tantos milhares de indústrias, né? De comércios, ou seja, faz o progresso surgir, né? Tanta coisa bonita. Continuando. Para preencher a função a que se destina, cada coisa necessita da adaptação que a disciplina impõe. Que belo, gente. Porque a verdade, né? Muitas vezes a gente quer vivenciar uma vida diferente, né? Quer realmente uma vida realmente modificada, mas muito pouco a gente quer pagar o preço disso, né? Que é uma disciplina mesmo, né? Se a gente vê para conseguir, às vezes, né, um emprego bacana, quanto a gente não tem que gastar-se nos estudos, gastar tempo, né? Gastar ali as nossas horas mais preciosas, fazer renúncias, né? Imagina para as coisas mais imateriais, para as coisas do espírito, né? Então, que a gente entenda que existe um preço, existem disciplinas a serem cumpridas, né, por detrás de tudo isso. E esses grandes seres são senão isso, né? A gente percebe o quanto trabalhavam, a quantidade de horas trabalhadas, a dedicação a que tinham, as renúncias constantes que tinham que fazer para que fossem quem fossem, para que estivessem ali na posição que estavam. Então, muitas vezes a gente olha, né, para essas grandes almas, para esses grandes seres que passaram e que ainda estão por aqui, às vezes dá vontade, né? Mas é uma disciplina de pensamento, de conduta, de tempo que muitas vezes a gente ainda não tem, né? Então, entenda, tudo tem um preço e que a gente esteja disposto mesmo a pagar esses preços, a pagar essas disciplinas, né? Porque faz parte, né? Para ter algo valioso, a gente precisa, sim, de muita renúncia, né? De muitas modificações, né? Como disciplina, entende-se o conjunto de deveres nascido da ordem imposta ou consentida. Então, aquilo que a gente comenta que é a obediência e a resignação, né? A disciplina para mim é muito sobre isso, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo fala um pouco sobre isso, que a obediência é o consentimento da razão, né? Quando você sabe, não, isso daqui é melhor para mim por conta disso, 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 então tá ali racionalmente, de algum modo entendendo que é o melhor caminho, mas aí tem a resignação, que é esse entendimento profundo com o nosso coração. Então, não é só mais o racional, mas é realmente a nossa alma, o nosso coração que profundamente vibra e entende os deveres e as obediências que tem que cumprir, né, no dia a dia. Desafiador, né, gente? Mas é isso. Mesma verdade para chegar ao homem é dosada em cotas que o vitalizam. E isso também é extremamente belo. Você vai ver os grandes seres, né, nos trazendo a mesma mensagem ao longo dos séculos, né, vindo de novo, né, sobre outras denominações, em outras, né, em outras almas, todos com o mesmo recado. Mas por quê? Vai percebendo, olha, a verdade ela tem que ser dita aos poucos. E até a verdade é dosada, até na verdade a gente precisa de ordem, de disciplina, né? Porque às vezes a pessoa não aguenta, muitas vezes a pessoa não está preparada para aquilo. A luz solar, que distende a vida sobre a Terra, é filtrada e medida para atender às necessidades previstas pelo Pai Celeste, sem causar danos. E isso também é muito bonito, né? Até o Sol, que é esse nosso astro-rei, que é o que nos permite, inclusive, viver, né, essa vida plena que a gente tem aqui de recursos naturais, precisa dosar a sua força e a sua energia para que, por exemplo, não nos fulmine, né? E a gente vê que com os próprios desequilíbrios que a gente faz, o quanto a temperatura do planeta já está se modificando, né? Muito fruto também das nossas condutas. Mas, enfim, entendendo tudo precisa mesmo dessa ordem, desse equilíbrio, dessa manutenção de uma ordem muito superior, né? A felicidade do homem decorre, pois, da disciplina que este se impõe.
Porque muitas vezes, para nós, esse conceito de felicidade ainda é muito fazer aquilo que eu desejo naquele momento. Algo imediato, sem pensar muito nas consequências, né? Muitas vezes algo muito volúvel, que passado aquela experiência, você olha para trás e vê que, na verdade, não era um ganho espiritual, mas uma perda, né? Então, até para a gente ser feliz, a gente precisa de disciplina para pensar, para agir, né, para ter comportamentos que condizem com aquilo que a gente quer viver, com a vida que a gente quer levar. Então, muitas vezes a gente vai fazer coisas que a gente não gostaria de fazer, que se fosse para atender os nossos desejos imediatos, seria um outro tipo de conduta, né? Mas aí você olha e fala, eu sei que isso não é bom para o meu ser. E no final das contas, isso inclusive é o que me traz felicidade, porque é aquela paz de consciência de que muitas vezes não fiz aquilo que gostaria, mas porque a minha vontade ainda é debilitada, né? Que bom que eu consegui refrear esse ímpeto, refrear esse instinto e que, portanto, tive uma conduta diferente daquela que muitas vezes, inclusive, eu queria, mas que no final das contas é a que vai me trazer paz, é a que vai me trazer a real felicidade. Olha que interessante. Até para felicidade a gente precisa da disciplina. Educação da vontade, né? Educar a nossa vontade, refinar o nosso gosto no sentido de gostar daquilo que é bom para nós, né? Gostar daquilo que é bom, que nos fortalece, que nos faz crescer como seres humanos. Então, até a nossa vontade precisa de educação. A correção dos nossos atos, que se a gente for entrar ali no automático, como a gente ainda tem uma carga de outras vidas e mesmo dessa própria vida de fragilidades, de pontos mortos, se a gente deixar é, para pensar no automático, para agir no automático, ainda muita coisa a gente faz de forma equivocada, né? Moderação da voz, então até a voz precisa ser disciplinada, o modo como a gente fala com as pessoas, né? Até isso precisa de disciplina. Domínio dos impulsos. Ordem nas atividades e deveres, mantendo um alto padrão de respeito e moderação nas tarefas naturais. Então, uma vida equilibrada, ordenada, né? Uma vida em que a gente realmente planeje, apesar de muita coisa não sair como a gente gostaria, mas ter um planejamento do nosso tempo, das atividades que a gente vai fazer no dia, né? Até para que dê tempo para tudo que realmente importa, né? Para isso que a gente precisa, inclusive, domar o tempo, disciplinar o tempo que tem à nossa disposição, né? Porque senão a gente gasta de uma forma extremamente automática, muitas vezes deletéria para o nosso espírito, né? Recorda, sim, a expressão do Mestre Jesus: Eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Olha que belo, né? Então, não vim destruir a lei, veio ele trazer essa lei de amor, né? Desse amor incondicional que a gente ainda está nesses primeiros passos, galgando aí a estrada, abrindo as sendas da nossa existência, muitas vezes para esse amor incondicional, mas é isso. Não vim destruir a lei, pelo contrário, eu vim dar ordenação, eu vim dar cumprimento, porque no final das contas, essa ordem divina que existe, né, é que vai nos garantir, inclusive, a nossa liberdade, a nossa felicidade. Então, gente, muito obrigada pela escuta de hoje, espero que tenha feito sentido. Espero que tenha trazido do lado da esperança, para que a gente discipline sim os nossos impulsos, a nossa vontade, né? Para que a gente possa realmente é, levar uma vida em que a disciplina não é algo que nos tortura, mas pelo contrário, se a gente olha a longo prazo, é algo que nos liberta, né? Porque estará nos fazendo crescer como seres humanos e nos guiando para a rota que realmente vai construir a vida que a gente deseja viver. Então, uma boa noite para todos vocês. Muito obrigada. Até logo.